Uma menina inteligente, culta, observadora. Seu nome era Maria, e sua vida, desde o primeiro choro até o último suspiro, seria uma espiral descendente de traição, medo, abandono e doença. Ela não seria apenas uma rainha, seria um aviso vivo do preço de ter poder sendo mulher. Você conhece a história da rainha que pereceu ainda em vida? Hoje vamos mergulhar na tragédia quase inacreditável de Maria I da Inglaterra, também conhecida como Maria, a Sanguinária. Mas o que pouco sabe é que, além do apelido cruel e dos relatos fogueiras, existiu uma mulher despedaçada, consumida pelo ódio, pelo remorso e por uma doença tão terrível que seu corpo começou a se decompor antes mesmo da morte. Antes de continuar, conta para a gente nos comentários. Você acha que o poder pode realmente destruir uma pessoa por dentro? E você? O que faria se herdasse um trono cercado de inimigos e uma nação que teme você apenas por ser mulher? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like se quiser mais histórias como essa. E agora, vamos voltar ao início deste pesadelo real. Maria Tudor nasceu em 1516, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Desde pequena foi tratada como uma princesa, mas também como uma peça no tabuleiro político. Aprendeu latim, grego, música, astronomia. Era, sem dúvida, uma das mulheres mais instruídas de sua época. Mas tudo mudou quando seu pai se obcecou pela ideia de ter um herdeiro homem. Ao não conseguir isso com Catarina, ele a repudiou. E, com ela, repudiou também a própria filha. A infância de Maria terminou de forma abrupta. Foi declarada ilegítima, sua mãe foi banida. Tiraram dela o título, a segurança, o mundo. De Princesa Maria, passou a ser simplesmente a Dama Maria. O desprezo real não foi simbólico, foi tangível, humilhante, doloroso. Henrique se casou com Ana Bolena e Maria foi obrigada a aceitar que não tinha mais direitos, que a nova filha do rei, Isabel, era a herdeira legítima. Aquilo não foi apenas uma humilhação pública, foi uma execução emocional. O silêncio no palácio, as portas se fechavam, os criados que já não olhavam nos olhos, tudo gritava, você não importa mais. Com o tempo, Maria foi se tornando uma sombra dentro da corte onde antes reinava como luz. Vivia isolada, com poucas damas de companhia, sempre sob vigilância. As dores físicas começaram a somar às emocionais. Crises constantes de menstruação irregular, dores no estômago e uma melancolia profunda que a impedia até mesmo de sair do quarto por dias. Mas o destino, irônico como sempre, girou novamente. Ana Bolena caiu em desgraça, executada por traição, e Henrique voltou a reorganizar o trono. Casou-se outras vezes. Teve filhos. Mas nenhum reinado emocional foi tão marcante quanto o de Maria. Quando Henrique VIII morreu em 1547, o trono passou para seu filho Eduardo VI, protestante fervoroso, que continuou marginalizando Maria por sua fé católica. Durante seu curto reinado, Maria viveu temendo ser presa ou executada por heresia. Mais uma vez, se fechou em si mesma. Mas em 1553, com a morte precoce de Eduardo e a tentativa fracassada de colocar Lady Jane Grey no trono, Maria finalmente teve sua chance. Montada em um cavalo branco, entrou em Londres ovacionada por uma multidão que via nela a legítima filha do grande rei. Mas a rainha recém-coroada já não era a jovem culta e sensível de antes. O trono que ela sempre sonhara vai manchado de desconfiança, fanatismo e vingança acumulada. Uma vez no poder, Maria restaurou o catolicismo com mãos de ferro. As perseguições religiosas começaram. Protestantes foram presos, torturados e centenas queimados vivos em praça pública. Foi assim que nasceu o apelido Maria, a Sanguinária. Mas o que o mundo não sabia é que por trás dessas decisões havia uma mulher desesperada para agradar um Deus que acreditava ter abandonado. No amor, também foi infeliz. Casou-se com Filipe II da Espanha, um homem frio, político, que jamais a amou de verdade. Esperava dele não apenas apoio político, mas consolo, filhos, uma família. E quando acreditou estar grávida, 2 vezes, celebrou com missas e banquetes, preparando o nascimento do herdeiro. Mas o vento que inchava era falso. Era uma gravidez fantasma causada por tumores. O útero de Maria estava se deteriorando por dentro. Nos últimos anos de vida, Maria vivia com dores constantes. Febres e excreções faziam os criados taparem o rosto ao entrar em seu quarto. Sua pele empalidecia, o hálito cheirava a podridão. Seu corpo estava, literalmente, apodrecendo. No dia 17 de novembro de 1558, aos 42 anos, Maria morreu sozinha, odiada por muitos, temida por outros e compreendida por poucos. Seu corpo foi enterrado na abadia de Westminster e, ironicamente, anos depois, ao lado da meia-irmã que mais a fez sofrer, Isabel I.
Duas rainhas, duas irmãs, duas mulheres feridas por um mundo que nunca lhes permitiu reinar sem pagar o preço da coroa com o próprio sangue. E quando finalmente o sino da morte ecoou por Londres anunciando o fim do reinado de Maria, poucos choraram. Nenhum cortejo triunfal, nenhum suspiro coletivo de saudade. Em vez disso, houve alívio. Um suspiro contido entre os corredores do poder e o povo das ruas. Ela, que tinha entrado como uma heroína montada a um cavalo branco, saiu da vida como um espectro esquecido, murmurado apenas nos cantos escuros da história. Mas a tragédia de Maria não terminou ali. Mesmo depois de morta, seu nome foi arrastado pela lama. Sua sucessora, Isabel I, a meia-irmã protestante, ascendeu ao trono com promessas de tolerância e progresso. E, para isso, teve que apagar qualquer vestígio de mulher que reinara antes dela. Retratos de Maria foram removidos, suas políticas revertidas, seus aliados afastados. Ela foi transformada em vilã, em exemplo do que não ser. A sanguinária, a fanática, a mulher que queimava inocentes e aparecia em seus pecados. No entanto, é impossível ignorar a profundidade do sofrimento que Maria carregou e causou. A criança brilhante que aprendeu filosofia e teologia entre tapetes dourados e catedrais renascentistas morreu sufocada por uma estrutura de poder construída para destruí-la. Foi filha de um rei egocêntrico, rejeitada pela própria linhagem, manipulada por interesses políticos, usada como peça diplomática e privada de toda forma de amor verdadeiro. E talvez o mais cruel de tudo seja que ela acreditava, com uma fé quase infantil, que estava fazendo certo, que restaurando o catolicismo salvaria sua alma e a de sua nação, que o sofrimento era um teste, que sua dor era uma penitência, que o sangue derramado em fogueiras era, no fundo, uma ofrenda ao céu. Mas o céu permaneceu em silêncio. Os médicos da época, confusos com a deterioração de seu corpo, registraram que as entranhas de sua majestade estavam corrompidas por dentro, como se consumidas por fogo interno. Hoje, especialistas acreditam que ela pode ter sofrido de câncer uterino ou um tipo raro de infecção crônica. Mas naquele tempo, ninguém ousava dizer que a rainha estava sem comida viva pela doença. Afinal, como admitir que a mulher mais poderosa da Inglaterra não tinha controle nem sobre o próprio corpo? E enquanto Isabel subia ao trono, trazendo uma era de ouro para a Inglaterra, Maria era enterrada na abadia de Westminster. Curiosamente, muitos anos depois, os restos das duas irmãs foram colocados no mesmo túmulo. Na pedra cobre seus corpos, lê-se, parceiras no trono e na sepultura. Mas seria o mesmo? Enquanto Isabel virou símbolo de glória, inteligência e independência, Maria permaneceu como sombra, uma lembrança incomoda de poder. Quando imposto uma mulher marcada pela dor, pela rejeição e pela culpa, pode se transformar em arma contra o mundo e contra si mesma. E talvez essa seja a verdadeira maldição de Maria, não ter sido apenas esquecida, mas simplificada, reduzida a um apelido cruel, apagada das complexidades humanas que definiam. Porque Maria não foi só a rainha que apareceu em vida. Foi também a filha rejeitada, a mulher abandonada, a rainha traída por seu próprio povo e, acima de tudo, por sua própria história. E agora, eu te pergunto, quantas Marias você acha que ainda existem por aí? Mulheres destruídas por expectativas impossíveis, silenciadas pela história, devoradas pela culpa e pelo medo de não serem amadas? Se gostou dessa história, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva para mais narrativas que revelam o lado mais sombrio e humano dos que carregaram uma coroa. Os últimos anos do reinado de Maria não foram apenas politicamente tensos, foram fisicamente degradantes. Relatos da corte descrevem uma rainha cada vez mais frágil, com o rosto encovado, os olhos vermelhos e um cheiro fétido que denunciava infecções internas. A umidade das câmaras reais, somada ao medo constante de conspirações e traições, transformaram sua residência em uma prisão dourada onde a morte parecia respirar ao seu lado. Alguns registros sugerem que Maria sofria de piometra, uma infecção uterina purulenta que, sem tratamento, inexistente na época, leva à necrose do útero. Outros médicos da época mencionaram um acúmulo de líquidos amarelos verdeados que saía de seu corpo e impregnava suas roupas de cama. Os criados trocavam os lençóis 4 vezes por dia. Os aposentos da rainha foram selados com ervas e vinagre para mascarar o odor. Mas nada funcionava. A morte era um hóspede invisível e cada vez mais presente. Apesar disso, Maria insistia em manter as aparências. Ordenava que a penteassem, que lhe trouxessem vestidos bordados, que a anunciassem com pompa nas raras aparições. Mas sua figura já não evocava reverência, evocava pena. Os embaixadores estrangeiros, ao visitá-la, anotavam com frieza em cartas diplomáticas: a rainha aparenta estar à beira da decomposição.
Nem mesmo seu marido, Filipe II, ficou ao lado dela. Após perceber que Maria não lhe daria um herdeiro, Filipe simplesmente foi embora. Viajou à Espanha e passou a ignorar suas cartas desesperadas. Maria, humilhada, continuou escrevendo por anos. Pedia conselhos, ajuda, amor. Não recebeu nada além de silêncio ou respostas formais enviadas por secretários. Há uma carta particularmente comovente, hoje guardada nos arquivos espanhóis, onde Maria implora: se algum dia meu nome lhe causou ternura, volte. Não pelo trono, mas por minha alma que se perde em solidão. Ela nunca recebeu resposta. Isolada, Maria afundou em uma espiral de desconfiança e auto-ódio. Chegou a acreditar que estava sendo envenenada. Mandou testar sua comida, trocar os talheres, afastar servas. Ninguém era confiável. Sua mente começou a se deteriorar junto com o corpo. Relatos indicam episódios de delírio, nos quais ela falava com a mãe morta, Catarina de Aragão, como se estivesse presente ao seu lado. Muito que Maria sofreu foi o resultado direto da forma como o poder era, e ainda é, muitas vezes, incompatível com a figura feminina, especialmente em contextos patriarcais e religiosos. Enquanto homens podiam ser duros, cruéis ou obsessivos e ainda assim serem vistos como fortes, Maria foi demonizada por cada decisão. O mesmo povo que a saudou em Londres como filha legítima do rei virou as costas. Diziam que o sangue dos protestantes queimados era o perfume de sua vaidade. Acusavam-na de ser estéril por causa de pecados ocultos. Chamavam-na de bruxa, de histérica, de doente. Não viam a rainha, viam uma mulher doente que ousava carregar uma coroa. E é nesse ponto que a tragédia se aprofunda. Maria acreditava que, se fosse perfeita aos olhos de Deus, tudo se resolveria. Se fosse uma esposa submissa, uma rainha devota, uma governante justa com os católicos, Deus traria a paz. Mas o céu permaneceu mudo, e cada oração não respondida só aumentava sua culpa. Séculos depois, historiadores começam a revisitar sua história com um olhar mais humano. Não se trata mais apenas da mulher que perseguiu protestantes, mas da criança abandonada, da filha rejeitada, da esposa iludida, da rainha solitária, da mulher doente que tentou transformar sofrimento em fé. Maria não foi santa, nem inocente, mas foi, acima de tudo, humana. E talvez seja essa parte mais difícil de aceitar, que uma mulher frágil, quebrada, emocionalmente instável, teve que carregar sozinha o peso de uma coroa, de uma religião em ruínas, de um legado manchado, e que ninguém a salvou. Maria não deixou filhos, nem discípulos, nem herdeiros que carregassem adiante seu nome com orgulho. Ao contrário, sua sucessora, Isabel I, transformou sua memória em um aspecto conveniente, um exemplo que jamais se deveria repetir. Mas, ironicamente, muito do que Isabel pôde construir foi erguido sobre as ruínas deixadas por Maria. As reformas políticas e religiosas de Isabel só foram possíveis porque Maria havia primeiro restaurado o conceito de monarquia forte e centralizada, enfrentando rebeliões internas e ameaças externas sem jamais abdicar. Em certo sentido, Maria preparou o terreno para a época de ouro com seu próprio sangue. Mas será que alguém, no fundo, a compreendeu? É fácil odiar a mulher que queimou centenas de protestantes. É fácil temer a rainha melancólica e doente que apodrecia sozinha no quarto. Difícil mesmo é enxergar a menina que só queria o amor do pai, a jovem que sonhava com um casamento feliz, a mulher que acreditava que sua fé poderia curar o mundo e a si mesma. O que ficou de Maria não foram estátuas, nem poemas, nem canções. O que ficou foi o apelido cruel, Maria a Sanguinária. Um nome que ecoa como sentença, não como explicação. Mas talvez seja a hora de mudarmos isso. De olharmos para a sua história com empatia e complexidade. Porque o que Maria representa, no fundo, é o destino de muitas mulheres que ousaram sentar em tronos erguidos por homens, em sistemas pensados para esmagá-las. Mulheres que, ao tentarem ser firmes, foram chamadas de cruéis. Que, ao desejarem amor, foram chamadas de fracas. Que, ao demonstrarem fé, foram chamadas de fanáticas. Que, ao adoecerem, foram vistas como castigo divino. Maria morreu sozinha, mas não foi a única. Seu corpo, enterrado na abadia de Westminster ao lado da meia-irmã que tanto temeu, já acha uma inscrição que tenta unir o que jamais foi unido, parceiras no trono e na sepultura. Mas a verdade é que só há uma parceira fiel na trajetória de Maria Tudor, a dor. Ela a acompanhou desde a infância até o último suspiro. E talvez ainda hoje, em cada página de história onde ela aparece como um monstro, essa dor continue viva, pedindo para ser compreendida, não condenada. Então, da próxima vez que ouvirem o nome Maria, a Sanguinária,
Lembrem-se disso. Ela não foi apenas uma rainha que queimou hereges. Ela foi uma mulher quebrada por um mundo que nunca a quis inteira. Se essa história te fez pensar, compartilhe, porque lembrar com justiça é a forma mais profunda de ressurreição que a história permite. Agora me diz, você gostaria de conhecer a face oculta de Isabel I, sua meia-irmã e rival, a gloriosa virgem que escondeu seus próprios demonios sob maquiagem e propaganda? Ou preferimos viajar até a França e descobrir a trágica juventude de Maria Stuart, rainha 3 vezes casada e 3 vezes traída?